Não seja o tipo de pessoa que fala o nome de Deus para ter engajamento ou para atacar aqueles que não pertencem ao seu ciclo. Não seja este tipo de pessoa. Eu tenho certeza que não é só eu que reparo nesses tipos de falsos profetas que estão aí para tirar o seu dinheiro. Quando eu percebo que existe Deus e dinheiro envolvido, principalmente na mesma frase, eu penso: eita, que aqui temos um problema. Outra coisa que eu percebo é que essa gente não fala de Deus. Ela fala de si mesmo usando o nome de Deus em vão. E com a era digital, o acesso a tanta manipulação cristã se tornou ainda mais forte. Onde já se viu, gente, evento cristão sendo cobrado com direito à área VIP? Vamos refletir sobre essa massa de manobra. Uma coisa é dízimo, outra coisa é cobrar para falar de Deus só porque a pessoa ganhou fama. A verdade é que todas as religiões, sim, têm um tipo de contribuição financeira, onde você não é obrigada a doar, e se você doa o que você quiser, a quantidade que você quiser. Mas a contribuição, numa grande maioria, ajuda para aquele templo, local, continuar funcionando. Eu, sinceramente, não vejo problema nisso. Eu vejo problema quando o nome de Deus é usado como se fosse um caixa eletrônico. Como a gente vive em um país predominantemente cristão, eu vou dizer a você quem é Deus segundo a Bíblia. Deus é um ser onisciente, onipresente e onipotente. Ele criou o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansou. Fez o homem à sua semelhança e imagem, colocou alguns profetas no mundo para ensinar sobre valores espirituais e morais, e depois de um tempo pôs seu filho na terra para morrer por nós. Bem sucinto, bem rápido, bem objetivo, bem prático. E diante dessa informação, os aproveitadores pegam versículos, distorcem e usam como arma para benefício próprio, principalmente políticos. Eu quero que isso internalize dentro de você. O político não está nem aí para você. Por mais que você goste dele, ele vai usar a fé como ferramenta eleitoral porque ele sabe que cola, que vende, que engaja, e é disso que ele precisa. O cenário montado na nossa frente hoje é de falsos profetas, sendo eles políticos, influenciadores e até mesmo líderes religiosos que fazem uma lavagem cerebral em você, com uma abordagem carismática, que emociona, promete, fala bonito, mas o que eles realmente querem é visualização, curtidas, transferências bancárias e um lugar no pódio dos mais seguidos. E a verdade é que tem muita gente construindo castelo em cima da fé e da queda dos outros, e talvez até da sua. Será que é da sua? Já foi da minha, mas e da sua? É bom você rever isso daí. Só que se você pertence à bolha religiosa e não enxerga o mal nessas pessoas, sinto lhe dizer, mas você é mais um peão no jogo deles. Existe um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre bolhas. E pode ser que o que eu diga agora doa um pouco em você, pelo fato de você viver em uma bolha religiosa, mas tá tudo bem porque eu já vivi nessa bolha. Mas a Bíblia é sagrada só para quem é cristão, assim como qualquer outro livro considerado divino. Ela foi editada por autoridades, distorcida, traduzida e manipulada. E nós só temos em mãos aquilo que os comitês acham benéficos a gente saber, visando sempre uma questão política de controle e dominação. A Bíblia, ela causa medo para muitos, e essa sempre foi a intenção, para te manter refém de um sistema religioso, sem contar que ela é muito difícil de ser interpretada. Eu, como católica, sim, eu sou católica, e ex-coroinha de igreja franciscana, já vi sacerdotes interpretarem o mesmo capítulo de um mesmo livro da Bíblia de formas diferentes e contextos diferentes. Então, quando eu vejo pessoas que usam discursos distorcidos e inflamatórios sobre a Bíblia e dita regras em cima daquilo que é certo ou errado perante naquilo que ela acredita, para mim só mostra um ser massacrando o seu preconceito totalmente perdido emocionalmente e psicologicamente. Até porque essa pessoa no máximo só leu a Bíblia, nem um curso de teologia fez, e ler a Bíblia não significa absolutamente nada. Qualquer um hoje pode pegar e ler. Agora, você saber ler e interpretar, o negócio muda. Mas também não te difere dos outros, sendo que você mantém os mesmos hábitos sujos. Eu vou pegar a Bíblia aqui e ler o texto do livro de Provérbios que tem antes de começar os capítulos. Então, com a Bíblia sagrada em mãos, eu vou entrar aqui, ó, no livro de Provérbios e tem um texto antes de começar de fato os capítulos. E eu vou ler o que fala, tá bom? É preciso certa sagacidade ou discernimento para se movimentar neste livro. A interpretação exige prudência pelas seguintes razões.
A mentalidade de retribuição. O bom senso diz que Deus deve premiar o justo e castigar o ímpio. Mas, conforme o livro de Jó, é exatamente isso que não acontece. Nem todos os provérbios podem valer como sabedoria cristã. Exprimem um modo de ver que pertence ao Antigo Testamento. Jesus não estaria de acordo com bons números dele, sobretudo não com aqueles que mostram preconceito e desprezo em relação às mulheres, aos estrangeiros e aos escravos, e aqueles que ensinam a desejar vingança ou a não se comprometer, para não sair prejudicado. Ou seja, o livro de Provérbios é um dos mais citados que eu vejo para argumentar algo hoje em dia. Porém, você tem que ler ele com sabedoria, saber interpretar, porque nem Jesus Cristo estaria de acordo com tanta rejeição que tem nele. E não é só Provérbios que o negócio é mais embaixo. Levítico e Deuteronômio também é preciso uma interpretação mais afiada e sábia, porque os tempos eram outros e a linguagem é bem sagaz. Esses dias, na quaresma mesmo, eu estava na missa e o frei da minha igreja disse: não é porque você vem à missa, porque lê a Bíblia, porque reza o terço que o seu lugar está garantido do céu. E é verdade, não adianta você se doutrinar todo dentro de um templo e quando sai para a rua é uma pessoa totalmente preconceituosa, desumana, que prega o discurso de ódio, que é o que mais tem, e é o que os falsos profetas fazem. Eles pregam discurso de ódio usando a Bíblia, falando que vai à missa, falando que vai no culto, rezando o terço de madrugada. E o ego toma conta desse falso profeta, acreditando que é melhor que você só pelo fato de ter lido a Bíblia inteira e por ter muitos seguidores doutrinados pelo que ele diz. E normalmente, esses seguidores doutrinados são pessoas que na maioria das vezes já pensavam da mesma forma. Porém, eles precisavam de alguém que fale bonito, só para confirmar aquilo que eles acreditam dentro da bolha deles. A bolha religiosa é uma das piores e mais perigosa que existe, porque só basta uma pessoa com boa persuasão para você deixar-se levar por todo aquele brilho falso. E o mais engraçado é que esses falsos profetas só usam a Bíblia de uma forma fundamentalista, para aquilo que lhe convém sem muito embasamento e estudo. Como, por exemplo, a homossexualidade. É sempre a mesma história. Ai, porque Deus criou o homem e a mulher. Ai, porque isso, porque tá na Bíblia tá aquilo. Ai, porque Noé falou não sei o que, Jó falou não sei o que lá, Jesus Cristo falou não sei o que tem. Mas realmente existe passagem na Bíblia que se trata sobre a homossexualidade, em Levíticos e em Romanos. Só que ninguém cita eles. As pessoas citam vários profetas, vários versículos aleatórios, mas eu nunca vejo citar Levítico e Romanos, que é onde realmente fala sobre a homossexualidade. E diferente da homossexualidade, o aborto, que também é muito abordado em temas religiosos, não tem passagens diretas, mas sim incidentes que falam sobre a gestação e a valorização da vida como um todo. Mas o que eu quero dizer com isso é que essas duas pautas são temas políticos, sociais e religiosos de diversas culturas, porque falar sobre isso vende e causa polêmica. Mas as pessoas se esquecem de outras passagens mais significativas da Bíblia, como, por exemplo, não pecar contra a castidade. Imagina falar para toda uma sociedade, toda uma nação, todo um continente que eles não podem transar porque é pecado? Nossa, imagina. Ah, mas aí é diferente, todo mundo faz, a interpretação é diferente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não falar o santo nome de Deus em vão. Aqui todo mundo já tem uma sentença no inferno, porque todo mundo fala o nome de Deus em vão, principalmente o seu coach. E você, quando diz que não aceita o homossexual porque Deus criou o homem e a mulher. Que feio, hein? Usar o nome de Deus para justificar o seu preconceito. Melhore, melhore. Não cobiçar a mulher ou o homem do próximo. Aqui eu nem preciso dizer nada. Quem trabalhar no sábado deve ser morto apedrejado. Sim, isso está na Bíblia. A classe CLT trabalhadora se lascou aqui. Mas falar sobre isso não é benéfico para o seu político, porque você precisa trabalhar no sábado para sustentar ele. Mas para Deus você vai ser apedrejado. Você entende que o contexto não é sobre homossexualidade, aborto ou falar o nome de Deus em vão, mas sobre o que é dado ênfase. É sobre usar a Bíblia de uma forma fundamentalista para algumas passagens, mas para as outras não. Porque essas outras citações não causam discussão, não causam uma separação social e uma briga de ideologias. E hoje em dia, pelo menos na Igreja Católica, os próprios sacerdotes abominam a leitura da Bíblia de uma forma fundamentalista.
Um frei da minha igreja disse no sermão que se você levar a Bíblia ao pé da letra, você vai encontrar motivo até para se matar. Tem coisas ali que não faz mais sentido para nossa época, assim como existia coisas que no Antigo Testamento já não fazia mais sentido para a época de Jesus. E o propósito de Jesus na Terra foi para salvar, ensinar, amar, perdoar, e não para destilar ódio, senão não faria sentido a vida dele aqui. E ao longo dos séculos, as tradições religiosas e as teologias têm reinterpretado as passagens da Bíblia de acordo com as histórias, os hábitos e a cultura. E, sinceramente, você não é obrigado a aceitar o aborto ou a homossexualidade. Você tem sim a sua opinião em dizer, eu não acho certo, porque fui criado de uma forma diferente, porque eu sou pró a vida, enfim. Mas usar a Bíblia como uma arma para falar que você não está de acordo é ultrapassado e só mostra que você não tem embasamento nenhum de nada e apenas só está repetindo aquilo que o seu guru falou. E não é o que está escrito na Bíblia, é o que te passaram e você só está repassando. Porque você não aceita tal coisa, aí o seu guru fala que aquilo não está certo, aí você usa isso. E se você reparar bem, é muito triste que essas mesmas pessoas que pregam o nome de Deus de uma forma agressiva nunca se solidarizam para ajudar aqueles em vulnerabilidade. Eles só querem inflar o ego deles mesmo e serem os donos da razão de algo que eles não têm o mínimo de conhecimento. Provavelmente você já ouviu pessoas de um determinado lado político dizer que a oposição não é cristã de verdade porque não segue o que está na Bíblia. O dia que essa pessoa ler a Bíblia, ela surta. Só que também existem aquelas pessoas que falam de Deus para acolher, ajudar. A gente percebe quando é genuíno e quando não há interesse político, financeiro, social para benefício próprio. Existe diferença daqueles que pregam com amor e daqueles que só querem likes e fingem fazer uma oração. Aí chora, pede dinheiro, fala sobre revelação, é um verdadeiro circo, usando o nome daquele que andava com pobres e prostitutas a troco de nada. E eu digo a você, leia a Bíblia sim, mas use ela como lição de vida, para se desenvolver como um ser humano melhor, para agregar algo de bom para você e ao próximo, e não para enganar, cancelar ou com discurso de ódio. Lembre-se, este livro não tem que ser levado no sentido literal, porque o contexto cultural, histórico e linguístico em que foi escrito eram outros. Imagina você ter que casar com seu irmão ou com a sua irmã. Para uma pessoa em sã consciência, nos dias de hoje, isso é algo terrível. Interpretar as passagens isoladas, sem entender o fundamento de Cristo na Terra, corre o risco de distorcer a mensagem central da Bíblia, que é o amor, o perdão, a justiça, a humildade com o próximo, a importância da fé, a misericórdia. Ela foi feita para te salvar, te guiar, te conectar e te transformar, e não para você falar, eu não acho isso certo porque está na Bíblia. Você nem sabe se tá na Bíblia de fato e só tá aí repetindo o que os outros falam. E sinceramente eu não duvido nada que Jesus andou com homossexuais e acolheu a mulher que fez aborto. Mas você só tem aquilo que os governantes querem que você tenha, porque eles precisam botar ordem. Então para de acreditar em pessoas que falam bonito sobre Deus para tirar o seu dinheiro e vá buscar conhecimento sobre aquele que é caminho, verdade e vida. Foram mais de 300 anos que a Bíblia foi usada para escravizar, oprimir e açoitar. Tudo por um benefício para sustentar uma estrutura de poder e dominação. Bom, você sabe como foi essa história, mas nos dias atuais, você conseguiria reconhecer a verdade quando a tela se apaga ou você só é mais um na massa de manobra dos falsos profetas? Um beijo e até o próximo vídeo.